chegou o momento de você tirar as suas dúvidas sobre aposentadoria. É a Concede no Piracicaba agora. Matheus, Heller, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, você? Tudo bem, graças a Deus também. Bom, estamos aí, bom. firme e forte. Olha, Sempre. Você já pode ligar para nós, 25 34 1234, 25 34 1234. Alguma dúvida sobre aposentadoria? Você está prestes a se aposentar e tem aquela dúvida? Pode participar conosco ao vivo aqui, tá bom? 25 34 1234. Tem uma matéria que eu queria que você analisasse para nós. Vamos lá. Ó, a PEC vai ser votada aí, tá todo mundo falando sobre isso, vai mexer na aposentadoria, são várias dúvidas, então eu queria que você, um assessor previdenciário, vai nos esclarecer. Diga lá, Maria. Olha, Neto, a matéria, ela se trata, Matheus, boa noite, tudo bem? Maria. Aconteceu o seguinte, olha, o INSS está cobrando R$13 mil de um aposentado de 79 anos que recebe um salário mínimo, tá? Então a matéria diz o seguinte, olha, o seu José Rodrigues tem 79 anos e ganha um salário mínimo de aposentadoria, além de R$214 de auxílio suplementar por acidente de trabalho do INSS. Em junho, porém, ele recebeu uma carta do Instituto que avisava que seu benefício seria suspenso por estar irregular e ele ainda teria que devolver R$ 12.945,29 pelo período em que teria recebido dinheiro indevidamente. O auxílio suplementar é um benefício criado em 1979 e que parou de ser concedido em 1991. Ele é pago a quem sofreu um acidente de trabalho que causou uma sequela definitiva, perda anatômica ou redução da capacidade funcional, que não impede a pessoa de trabalhar, mas acarreta permanentemente maior esforço na realização do trabalho, segundo o decreto que o criou, né? Rodrigues era mecânico e por causa de um barulho na oficina perdeu parte da audição. Ele começou a receber o auxílio suplementar em 82. Em 94 aposentou-se e passou a receber as duas rendas. Segundo o INSS, porém, a lei não permite que uma pessoa receba o auxílio e a aposentadoria ao mesmo tempo. Para o Instituto, o senhor José Rodrigues recebe o auxílio irregularmente desde a data em que se aposentou e, por isso, cobra R$13 mil dele, valor já corrigido pela inflação. Neto, é mais um dos absurdos que nós vemos, infelizmente, que o INSS acaba cometendo para com os aposentados, para com os pensionistas do INSS. Inicialmente, eu diria aqui que o direito do INSS cobrar qualquer valor já decaiu. O INSS tem um prazo prescricional de 10 anos para poder cobrar qualquer valor que tenha sido recebido de forma indevida. Mais do que isso, esse segurado não precisa devolver nenhum centavo. E digo por quê. Neto, para que haja devolução de qualquer valor recebido de forma indevida, primeiramente o INSS tem que provar a má-fé ou indício de fraude, o que esse segurado em nenhum momento deu. Ele não fraudou o INSS, ele recebia o seu auxílio suplementar, que hoje é chamado auxílio acidente, e depois então ele se aposentou e o INSS continuou pagando esses dois benefícios de forma regular. Após quase 15, 17 anos, o INSS vem e fala que o recebimento é indevido e cobra desse aposentado, que recebe um salário mínimo, quase 13 mil do seu benefício. É absurdo. Essa devolução, inicialmente, eu digo que ela não é cabível. O INSS cobra, mas em grau de recurso, Neto, é pacífico. A devolução não cabe. O INSS não tem o direito a querer cobrar esses valores, porque o segurado não deu causa a esse erro do INSS. Tanto é que quando a pessoa hoje se aposenta, o INSS soma os valores dos benefícios. Então, se a pessoa recebia um auxílio acidente de R$500 e uma aposentadoria de R$1.000, o valor da sua aposentadoria será R$1.500. Então, não cabe a devolução de nenhum valor. Neto, finalizo dizendo que muitas vezes eu recebo no meu escritório, esse valor ainda é muito, eu sei que é muito, mas eu já recebi de valores muito maiores. Olha só. De R$150 mil,
de R$120 mil. Então é algo que acontece constantemente, Matheus? Infelizmente, Neto, infelizmente é algo que acontece de forma corriqueira. O INSS manda a carta, muitas vezes o segurado, por medo de perder a sua aposentadoria, acaba se silenciando e tendo descontado da sua aposentadoria 30% todos os meses até liquidar todo o valor. E muitos deles acabam falecendo antes de pagar essa dívida que nem do segurado, nem do aposentado e nem da pensionista é. Se alguém tem que responder por isso, é o servidor do INSS que errou e pagou de forma errada, então, o aposentado. 2534-1234, estamos ao vivo, Matheus Heller conosco aqui, ele que é da Concede, a empresa Piracicabana aí, que atende toda a região e ajuda o aposentado, né, a aposentar aí com valor justo. Se você tem alguma dúvida, pode marcar um horário, viu, gente? O telefone está na tela, está aí o endereço também, Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba. Olha, são muitas visitas diariamente, viu? Então é melhor você ligar antes. Você que vem de fora, Santa Bárbara que está assistindo o programa, liga no 3422-0018. Você de Piracicaba também, 3422-0018. Marque o seu horário, a equipe da Concede vai receber o senhor e vai ter a explicação correta, o cálculo correto para você chegar certinho no INSS e não ter nenhuma dúvida. Porque dúvida aparece, né? São certas coisas que acontecem que, olha, se a gente não tiver preparado, fala assim, não é assim não, tá aqui, ó, Concede já fez para mim, eu tenho direito isso. É bom sempre prevenir, viu? Concede, é empresa Piracicabana, é parceira do programa Piracicaba Agora, aqui no programa é Concede. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite, quem tá falando? Miriam. Miriam, tudo bem com a senhora, Miriam? Tudo bem. Você é de qual bairro? Eu falo daqui do bairro Paulista. Da Paulista. Pode fazer a pergunta para o Matheus, ele está te ouvindo. É assim, a minha mãe passou para perícia dia 3, aí agendaram para ela dia 10 no benefício do recurso. E marcou uma perícia para dezembro, só tem o direito do benefício do recurso. Eu acabei de entender a pergunta, Neto. Passa de novo, quer dizer, ela foi por 2 vezes, é isso? Isso, foi dia 3 de outubro. Certo. E depois agendaram dia 10 de outubro dia 10 do recurso. Entendi. Ok, entendi. Miriam, o caso dela, Neto, é o caso que eu diria de milhares de pessoas que estão incapacitadas para o trabalho de forma temporária. Todas as pessoas, Neto, que possuam qualquer tipo de doença e que estejam incapacitadas de forma total e temporária, essas pessoas receberão um benefício do INSS. Então, a pessoa está com um problema de coluna, ela pode solicitar auxílio-doença. Se a pessoa estava caminhando e infelizmente caiu e quebrou, por exemplo, uma perna, essa pessoa ficará afastada por 2-3 meses. Nesse período, a pessoa receberá o auxílio-doença. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, mesmo incapacitada, mesmo com um atestado médico, atestando que a pessoa não tem condição nenhuma de trabalhar, ainda assim o INSS dá alta para esse segurado e ele fica sem poder voltar para a empresa, porque não tem condições nenhuma de trabalhar, e também sem receber o benefício do INSS. É uma injustiça. Entrar com recurso, Miriam, eu diria que de 100 recursos, 2 consegue reverter. 98% não se reverte. Dificilmente vai conseguir reverter um recurso de auxílio-doença. O que nós orientamos é tomar outra medida, seja agendando uma nova perícia, com atestados médicos diferentes, com exames médicos mais apurados, para que o INSS possa, então, fazer uma análise um pouco mais detalhada e, então, conceder o benefício. E, Neto, quando eu digo conceder o benefício, é importante deixar muito claro, conceder o benefício não é conceder qualquer benefício, porque muitas pessoas têm direito a receber um benefício ou outro benefício, e não sabe. E eu vou dizer um exemplo de um profissional da ArcelorMittal. Estou fazendo merchan aqui da empresa, depois o Neto cobra lá. Por cobra, pode deixar, manda a conta. O pessoal da ArcelorMittal, um dos funcionários veio se aposentar conosco. Se aposentou com R$ 2.300 na sua aposentadoria por tempo de contribuição comum.
e eu falei para ele, mas o senhor tem direito a uma aposentadoria especial. Olha e só. como todo mundo sabe, a aposentadoria não é um sonho que a pessoa esperou 2 ou 3 anos para realizar. Todo trabalhador, ou pelo menos a sua maioria, homem, trabalha 35 anos para poder se aposentar. E uma mulher, 30 anos para poder se aposentar. Se for por idade, a mulher tem que ter 60 anos de idade e o homem 65. E a aposentadoria, há que se deixar claro aqui, que ela possui um caráter substitutivo ao salário. Ou seja, a pessoa que se aposenta deixaria, na teoria, de trabalhar para então ter a sua aposentadoria, no mínimo, com o mesmo valor. Mas esse trabalhador falou, Matheus, eu ganho 3.600, não consigo viver com uma aposentadoria que veio de 2.800 mais ou menos, 2.500, algo nesse sentido. E eu verifiquei que, além dessa aposentadoria por tempo de contribuição, ele também possuía direito a uma aposentadoria especial com um valor de R$ 3.800. Olha só. Muito maior do que uma aposentadoria comum. Aí eu pergunto aqui ao telespectador, o senhor sabe qual aposentadoria ele recebeu? Não é de 3.800 não, é de 2.000 e pouco, que é a que o INSS concedeu. Nós entramos com recurso e num prazo menor que um mês, em 20 dias, o INSS revisou o benefício e aumentou para R$ 3.800. Eu estou falando de um trabalhador metalúrgico que esteve exposto por quase 30 anos da sua vida a um ruído extremamente alto. Então, a aposentadoria desse metalúrgico ou desse médico, de qualquer trabalhador que esteja exposto a algum tipo de agente nocivo à sua saúde, não é aquela aposentadoria comum com um valor menor, mas sim a aposentadoria especial. Essa é a nomenclatura da aposentadoria, que possui um valor, muitas vezes, o dobro do que uma aposentadoria comum. O senhor compreendeu bem? Ele ia aposentar no valor, aposentou, o INSS concedeu um valor menor. E era isso. Até para ele achou, bom, acho que é isso mesmo, né? Não tem o quê. A equipe da Concede, por isso que a gente destaca, que tem que destacar, são detalhes. Aposentar, a gente não aposenta 2 vezes. Eu não tenho prática de aposentadoria. Espero me aposentar em breve com a Concede com valor justo. O Matheus vai brigar por mim lá. Agora, o senhor não tem prática, ninguém tem prática. A gente se aposenta uma vez só. E a gente não entende. Então, olha, ele estava perdendo aí mais de 1.000 e quase 1.000, né, Matheus? Mais de 1.000. Ele contribuiu, ele ajudou esse país. Ia deixar para quem? Mais de R$1.000. Para quem que ia ficar? A equipe da Concede foi lá e falou, não, vamos revisar agora. Você vai receber em menos de 20 dias, o INSS acatou, né, ao cálculo da Concede, compreendeu o que estava ali e refez, e ele está recebendo o valor justo. Então o senhor, de repente, está recebendo aí há 1 ano, há 2 anos, e agora só coçou a cabeça assim, né? Puxa, será que eu também não tenho essa situação? Será que eu não estou ganhando menos, aí estou deixando dinheiro para o governo lá? Então procura a Concede. Mesmo se eu já tenho aposentado, procura a Concede, faça o cálculo. Quem sabe a equipe não descobre lá, como foi o caso do nosso amigo, aí descobriu, olha, você tem esse detalhe aqui, esse detalhe muda o valor. Procure a Concede, viu? Mais um telefonema. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Antônio. Ô Antônio, tudo bem? Sou morador de qual bairro? Do Castelinho. Castelinho. Pois não, pode fazer a sua pergunta. Eu queria perguntar para o Matheus Heller se ele está por dentro do julgamento da desaposentação que vai ser amanhã. Sim, sem dúvida. Boa pergunta. O julgamento da desaposentação é algo que nós aguardamos já há muitos meses e ele ocorrerá sim. O que nós ainda não sabemos é se o julgamento de fato ocorrerá amanhã. Quando eu falo em desaposentação, eu falo naquele segurado que aposentou-se e continuou trabalhando, Maria. Por quê? Porque a renda que ele se aposentou não foi suficiente para que ele não precisasse trabalhar. Porque o fator previdenciário, aplicado lá em 99, através da Lei 9.789, reduziu a sua aposentadoria em quase 50%. Então, o trabalhador muitas vezes não continua trabalhando por prazer, mas por necessidade de continuar mantendo e pagando as suas contas em dia. Então, ele continua trabalhando e pagando o INSS. Diante disso, existe um processo de desaposentação. Todos que aposentaram-se e continuaram trabalhando
pagando o INSS, podem desaposentar e pedir um valor maior na sua aposentadoria. Nós já temos julgados do STJ, do Tribunal de Justiça, mas o Supremo Tribunal Federal, Neto, não disse se a desaposentação é constitucional ou não é constitucional. E aí nós temos milhares e milhares de aposentados esperando essa resposta. Se o julgamento não for adiado para depois da manhã, ele sai amanhã. Então vamos ficar ligado, né? O nosso amigo que fez essa pergunta, muito obrigado pela pergunta, temos que ficar ligado nisso. Claro que o Matheus vai passar para nós aqui, ainda essa semana a gente vai dar um parecer aqui, na terça-feira ele vai estar ao vivo conosco e vai falar sobre isso, tá bom? Pergunta agora pelo WhatsApp, diga, Maria. Matheus, agora a pergunta é lá do bairro São Benedito, IAA, é a Camila que está querendo saber o seguinte: por favor, me tire uma dúvida, quando a pessoa está afastada pelo INSS, a empresa continua depositando fundo de garantia? Dúvida constante, hein, Matheus? Sem dúvida. É a Camila. Primeiramente, Camila, boa noite. Existem dois benefícios quando a pessoa fica impossibilitada de forma temporária: o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. O previdenciário, qual é? Aquele em que a pessoa tem um probleminha de coluna e precisa se afastar. Ele vai se afastar pelo auxílio-doença previdenciário, a empresa não paga nada e ele fica em casa recebendo o benefício do INSS. O que não se aplica, muita atenção, quando a pessoa recebe um auxílio-doença acidentário. Ela sofreu um acidente na empresa e por isso precisará ficar afastada. Ela tem alguma doença em decorrência da sua atividade. Por exemplo, pode ser um problema da coluna. Esse problema que eu acabei de dizer agora não é por causa de alguma atividade que ela faz na casa dela, mas sim por causa de uma atividade na empresa. Como ela exerce uma atividade cujos movimentos são repetitivos, ela tem uma lesão, uma doença ocupacional. Então, ela receberá o auxílio-doença acidentário. E qual que é a diferença? É que no auxílio-doença acidentário, a pessoa recebe o fundo de garantia, ou melhor dizendo, a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia enquanto a pessoa permanecer afastada. Se o afastamento for por 1 ano, por 2 anos, a pessoa continuará recebendo o FGTS. Concede no programa Piracicaba Agora, assessoria previdenciária, essa é do Matheus, não confunda, viu? Não pegue as travessas, fique na Governador, que é onde fica a Concede. Governador Pedro de Toledo, 632, o telefone para você marcar um horário é 3422-0018, 3422-0018, vamos atender o telefonema. Alô, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, quem fala? É a Ariane. Oi, Ariane, você fala em qual bairro? Eu falo daqui da Vila Sônia. Vila Sônia, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Olha, a minha pergunta é, meu pai é aposentado por invalidez há alguns anos, né? Há 1 ano atrás, o problema dele agravou bastante. E a gente ficou sabendo recentemente que ele tem um direito dele receber uns 25% a mais do salário dele, já que eu ajudo ele nas tarefas diárias do dia a dia, né? Então a gente passou por uma perícia pelo INSS e logo depois da perícia a gente ficou sabendo que foi indeferido esse pedido. A gente entrou com um requerimento e eu gostaria de saber se isso é demorado, se tem alguma outra forma de dar andamento a esse processo, como que é que funciona? Perfeito. Neto, inclusive, eu diria o seguinte, é muito difícil as pessoas irem até o meu escritório e dizer o seguinte: Matheus, o benefício meu foi concedido, o benefício meu foi deferido, né? Eu atendo lá 100 pessoas por dia, essa é a média nossa, são 100 pessoas por dia. Óbvio que eu sozinho não consigo, mas eu tenho uma equipe muito grande, são 4 salas de atendimento e as 4 ficam atendendo 100 pessoas por dia e em 100% o benefício foi negado. Nesse caso, Neto, toda pessoa aposentada por invalidez, que necessite da ajuda de uma outra pessoa para conseguir fazer os seus atos, tem direito a 25% a mais no valor do seu benefício. Então, se for R$1.000, vai ser 1.250 e assim sucessivamente. Mas, muitas vezes é negado. Entrar com recurso compensa? Se a pessoa tiver muita paciência, Matheus, quanto de paciência? Eu diria uns 3 anos, 4 anos, 5 anos,
aí tudo bem. Se não, o que eu diria? Faz um novo pedido, tá? Junta novos documentos, procura a Concede, nós vamos orientar e esse benefício não pode demorar mais do que 2 meses para conceder. Por quê? Quando vier o benefício, muitas vezes a pessoa vai ter falecido esperando o benefício. E eu finalizo aqui, porque a Ana já falou 2 vezes que é para eu cortar. Beleza, chegamos ao final do programa Piracicaba agora. Olha, procure a Concede, liga amanhã a partir das 8 horas. Pode ligar na Concede 34220018. Você liga, marca horário e vai conversar pessoalmente com o Matheus. Maria, chegamos ao final. Corre, Maria. Chegamos ao final. Deixa eu avisar então a dona Cleusa. Ele vai responder aqui no computador para a senhora, viu, dona Cleusa? Mandar abraço aqui pro pessoal, né? Senão o povo fica bravo. A dona Irene, que é a mãe da Érica. Seu Osvaldo, o Adriano participando. E tem um pessoal aqui, Bruno, você conseguir abrir, olha. A Silvio, Nando, Jonathan, Júlio, Isabela, Jennifer, Stephanie, Alisson e Gabriel. Muito obrigado pelas participações. Até amanhã. Obrigado, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.